Importância da atuação da vigilância epidemiológica na atualidade. Antes de mais nada, a vigilância epidemiológica nesse estudo foi baseado na pandemia que estamos vivendo, então dessa forma voltada para a Covid-19. O que é vigilância epidemiológica? Tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. Quais são as competências da vigilância epidemiológica? Coordenar a resposta aos agravos, às doenças transmissíveis de notificação compulsória. A Covid-19 é uma doença de notificação compulsória, então, nesse caso, em sinais e sintomas devem ser notificados para que a vigilância epidemiológica tenha base de dados importante e ali fidedignos para o controle da doença. Gerir e apoiar a operacionalização do programa de imunizações, contribuindo para o controle, eliminação e ou erradicação de doenças imunopreveníveis. Já temos aí muitas vacinas destinadas à prevenção da Covid-19, sabido que a imunização é importante, muito importante, fundamental para que se evite os casos graves da doença. E muitas das vezes não significa que o paciente não irá desenvolver a doença. Ele poderá sim desenvolver a doença, contudo de uma maneira mais branda, evitando aí os casos graves. Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das ações de imunização. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica assistenciais. Participar de ações de cooperação técnica intra- e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças de agravos transmissíveis. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas às doenças transmissíveis. Para que a vigilância epidemiológica possa elaborar e divulgar esses informes, é muito importante que os casos não sejam subnotificados. Então, todas as unidades de saúde têm que ser estimuladas, assim, a qualquer sinal e sintoma, o paciente chegou à unidade, ele deverá ser notificado, para que assim a vigilância epidemiológica tenha dados possíveis e ali prováveis para controle e divulgação desses casos de doença. Situação epidemiológica atual. Estamos envolvidos numa pandemia que assola o mundo desde 2019. Nessa conjectura, muitas vidas foram e estão sendo perdidas. O número de infectados por SARS-CoV-2 continua cometendo a saúde mundial com as suas variações nas cepas. A cada momento, visto que o vírus ele tem esse possível processo de mutação, então com isso tem acontecido com o SARS-CoV-2. Ele tem mutado e com isso ele tem continuando a assolar a população mundial. Nesse sentido, a vigilância epidemiológica tem um papel fundamental no que tange a detecção de novos casos para o possível e imediato controle. Medidas para solucionar a deficiência da vigilância epidemiológica. Quais são as medidas possíveis para que a vigilância epidemiológica seja mais eficaz, ela atue de forma mais eficaz? Os municípios deverão promover melhorias no setor da vigilância epidemiológica, tais como contratações de profissionais com especialidade na vigilância epidemiológica. É de fundamental importância que o profissional ele tenha o conhecimento acerca do que é vigilância epidemiológica. Implementar capacitações periódicas para esses profissionais, fomentar a busca ativa de pessoas com sinais e sintomas da doença, priorizar a prevenção, disseminando informações sobre como evitar o contágio da doença, manter uma logística voltada para a manutenção da detecção, acompanhamento, investigação e finalização dos casos. A vigilância epidemiológica é desde a detecção até a finalização dos casos. Isso é de extrema importância para que a doença seja conhecida e dessa forma contactado todos os contatos e aí sim a diminuição dessa progressão da doença. Conclusão. Sendo assim, como a vigilância epidemiológica ativa, a detecção de novos casos torna-se mais evidente e, consequentemente, mais efetiva para o controle do avanço da doença.
Dessa forma, a vigilância epidemiológica precisa receber subsídios para que possa realizar sua principal função, que é a detecção, investigação e controle da doença, através de medidas de prevenção e disseminação de dados para estudos e contenção da doença. Sendo assim, os municípios deverão realmente investir nesse setor, pois é um setor que estuda os casos, é um setor que detecta e, com isso, impede o avanço dessa doença. E antes de mais nada, os profissionais de saúde devem ser estimulados diariamente a realizarem as notificações dos casos, pois a subnotificação é uma das causas que ainda causam um grande impacto à vigilância epidemiológica.